Deus seja glorificado nessa noite. Meus irmãos, eu quero compartilhar o texto sagrado com vocês, que se encontra no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Tô rouco, só no retorno só. Quem achou, diga amém. Está escrito assim a partir do verso 21, Gênesis 25, a partir do versículo 21. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Amém? Feche a sua Bíblia, por gentileza, coloque ela aí no seu colo, na cadeira ao lado, e me empreste um pouquinho o seu coração. Eu quero aqui, nessa noite, dividir esse texto sagrado com o teu coração, na expectativa de que ele abençoe o seu coração o quanto tem abençoado o meu. Essa palavra tem vindo ao meu coração no decorrer dessa semana, e o Senhor tem me feito refletir sobre esse texto. E hoje pela manhã, quando eu orava, eu até confesso que eu tentei caminhar para uma outra direção, mas essa palavra pulsou muito forte no meu coração, e eu entendi que o Senhor, Ele estava confirmando no meu coração que por essa via o Senhor deseja falar ao nosso coração. Bom, quero mandar um abraço para quem está nos assistindo pela internet, pelo Facebook. Espero que essa palavra abençoe também o seu coração que está em casa. Então, queridos, nós lemos um texto aqui bem conhecido das nossas meditações. É a história de Isaque e de Rebeca. Isaque, um homem afortunado, escolhido para ser o primogênito de uma promessa. O seu pai acaba de falecer e ele vai agora dar início à sua vida, vai construir a sua família. O texto sagrado que lemos mostra que aos 40 anos, Isaque toma Rebeca por esposa e casa com ela. Porém, o texto nos mostra que ele leva um período de 20 anos orando intensamente por sua mulher para que ela concebesse. Obviamente, nós entendemos e conhecemos e sabemos dessa realidade, que uma das coisas que nós almejamos, um dos sonhos que nutrimos no nosso coração, um dos desejos, um dos anseios de quem casa, de quem vai formar uma família, de quem constrói um lar, é de ter filhos. Esse é o objetivo de todos aqueles, pelo menos na maioria, que formam uma família, né? E espera-se que logo que se casa, nos anos seguintes, se consiga realizar esse sonho e esse desejo. Mas nós estamos diante de uma história que o texto relata para nós que ele casa aos 40 anos e somente aos 60 anos ele vai ser pai. Somente aos 60 anos a sua esposa vai gerar filhos. E o texto relata para nós que durante esses 20 anos de espera, durante esses 20 anos esperando para realizar o seu sonho,
o seu desejo. E eu quero dizer que isso aqui, nessa época, era ainda muito mais importante do que é na época de hoje. Tem um peso ainda muito maior do que tem hoje, nos dias de hoje. Porque para o povo judeu, a descendência é algo levado muito a sério, é algo muito importante. Então, para que o judeu pudesse gerar descendência, eles assim faziam por intermédio dos filhos que obtinham e nasceram. Então, existia um peso de importância muito grande naquela época, na questão de gerar filhos por causa da descendência que penduraria assim do seu povo. E Isaac vai se colocar em oração e intercessão intensa por sua esposa para que ela possa gerar. Mas uma coisa que eu quero começar a aplicar, presta bem atenção, para que você não se distraia, se desconecte, perca aquilo que o Espírito de Deus está ensinando para nossas vidas. Amém? Já matou a barata? Então agora você já pode prestar atenção. Ô povo medroso. Só Jesus. Glória a Deus. Mas amém? Volta para cá, volta para cá. Volta para cá. Olha aqui. Nesse processo de oração, o texto mostra para nós uma coisa muito interessante. O texto diz assim, ó, e Isaac orou insistentemente por Rebeca porque ela era estéril. Quando eu li isso, o Espírito de Deus ministrou algo muito legal no meu coração. Olha isso aqui. Isaac orou insistentemente por Rebeca porque ela era estéril. O Espírito de Deus disse para mim assim, pega isso. Todo ser que é estéril, e aqui eu não estou falando apenas de gestação, tá? Eu estou falando de uma esterilidade em todas as áreas da vida. Eu estou falando de uma esterilidade num ser geral. Toda pessoa que ela sofre de esterilidade em algumas áreas da vida, ela recebe de Deus uma atenção maior. Pegou ou não? Toda pessoa que sofre de esterilidade em determinadas áreas da sua vida, ela recebe de Deus um cuidado maior. Quantos anos Isaac ora por Rebeca? 20. E se eu te disser que ele só orou esse tempo por causa da esterilidade dela, você acredita? Sim ou não? Sim. Eu quero que você entenda um pouco dessa mente de Deus, um pouco desse amor de Deus quando Ele trata conosco. Nós vemos as coisas totalmente ao avesso da maneira como Deus vê as coisas. À medida do nosso amor, da nossa devoção, da nossa entrega, do nosso tratamento, sempre está conectado com os mais favoráveis, com os mais favorecidos, com os melhores, né? Com os menos problemáticos, com os mais inteligentes, com os mais conceituados. O nosso relacionamento tende a ser um relacionamento de entrega muito maior sobre esses, mas o amor de Deus não. O amor de Deus tende a favorecer sempre os mais debilitados. E eu quero que você pegue isso assim, ó. Quando você olhar e conhecer alguém estéril, você precisa entender que ele precisa triplicadamente da sua atenção, mais do que os outros. Ele precisa mais do seu amor do que os outros. Ele precisa mais da sua intercessão do que os outros. Ele precisa mais da sua paciência do que os outros. E veja, gente, veja, se não é o contrário que fazemos, sim ou não? Sim, as pessoas mais chatas enchem o saco da gente rápido e a gente, ó, abandona o barco, sim ou não? Rápido. As pessoas estéreis, nós abandonamos o barco rápido. As pessoas infrutíferas, as pessoas problemáticas, as pessoas danosas, nós abandonamos essas pessoas com muita rapidez. E sabe qual é o pior de tudo? O pior de tudo é que a gente ainda cria dentro da nossa cabeça uma consciência de que a Bíblia pauta essa atitude.
nós ainda achamos estar certo quando cometemos isso. Nós ainda achamos agir corretamente ao fazer isso. Quantas pessoas nós temos desprezados por causa da esterilidade delas? Quantas pessoas nós temos esquecido no canto só porque elas são estéreis? Só porque elas não dão os frutos que a gente espera, que a gente quer. Será que algum de nós suportaria uma esterilidade durante 20 anos? Sim ou não? Porque nós somos resultadistas e imediatistas também. Nós convivemos com as pessoas buscando resultados imediatos delas. E se esses resultados demoram, a gente se cansa e não. Mas ele insistiu porque ela era? Olha o texto, tá entendendo o gancho que o texto me dá? Ela era estéril e ele? O texto não podia dizer ela era estéril e ele abandonou, mas o texto diz, ele insistiu porque ela era estéril, ou seja, o fator esterilidade é a causa da insistência dele. Está no texto ou não, gente? Tu leu isso comigo ou não? Ele insistiu porque ela era estéril. A perseverança está conectada ao fato da esterilidade. A insistência está atrelada ao fato da esterilidade. Quantos estéreis que a gente abandonou e tem abandonado? Porque nós não se relacionamos com as pessoas, mas sim com o fruto delas. Nós não se relacionamos com pessoas, mas sim com os resultados que elas dão. Isso precisa mudar, gente. Isso precisa mudar. Porque nós não temos relacionado com as pessoas baseado no amor de Deus. Nós somos interesseiros nos nossos relacionamentos. Mas esse relacionamento não tem base no reino de Deus. E eu não estou dizendo de uma hipocrisia, de que isso não é uma realidade nas nossas vidas. Sim, é. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias. Mãe, não vamos ser hipócrita e dizer que tem hora que a gente tem vontade de abandonar, renegar, desprezar, rejeitar, fazer tudo quanto é coisa ruim. Sim. Mas sabe o que eu penso? Que o mínimo que deveríamos fazer é lutar contra o sentimento errado do nosso coração. A hora que você tiver vontade de abandonar, de desprezar, de destratar, de fazer o que é errado, vai para o teu quarto e luta contra aquilo que você está se sentindo. É o mínimo. É o mínimo que deveríamos fazer, é o mínimo. Mas não, nós damos vazão a sentimentos que não deveria vazar de nós. Nós damos liberdade a sentimento que deveria ficar retido ou ser levado para Deus. Quanto maior a esterilidade, maior deve ser a insistência. Quanto maior a improdutividade, maior deve ser a insistência. Quanto maior a infrutividade, maior deve ser a insistência. Para nós, quanto pior é a pessoa, mais longe ela tem que ficar de nós. Para Deus, quanto mais pior ela é, mais para perto Deus tem que trazer ela. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que nós somos assim? Sabe por que nós somos assim? Porque nós não estamos dotados com a mesma capacidade do nosso mestre. Sabe por que você afasta as pessoas ruins de você? Porque você sabe que o que está em você não é capaz de mudar ela. Então você leva ela para longe. Mas sabe por que Jesus trazia os problemáticos para perto? Porque a essência que estava nele transformava quem era ruim. Sim ou não, gente? Hoje a gente pega as pessoas ruins, joga elas para o mais longe possível da gente. Porque a gente não suporta lidar com elas, mas a essência de amor que estava em Cristo trazia os problemáticos para perto e os curava. Se nós perdermos a essência do amor pelas pessoas, como igreja estaremos acabados. Escuta, grava isso no teu coração. Sabe o que mantém uma igreja de pé? Não é conferência,
não é congresso, não é campanha, não é evento, não é festividade, não é nada disso que põe uma igreja de pé. O que mantém uma igreja viva é o amor pelas pessoas. Certa feita eu converso muito com algumas pessoas, que eu já falei até isso com o Wagner, muitas outras pessoas. Eu falei para ele assim, falei para outras pessoas, falei, olha só, escuta uma coisa. Quando o teu nível de ofensa estiver muito alto, tenha certeza de que o teu nível de amor está lá embaixo. Pegou isso, não? Pegou isso ou não? Quando o teu nível de ofensa estiver muito alto, é porque o teu nível de amor já está quase zerando. Toda vez, Serginho, que eu começo a perceber que eu estou ficando agressivo, que eu estou me irritando com muita facilidade, que eu estou me ofendendo com tudo que as pessoas falam, eu digo, eu tenho que correr para o quarto porque está bravo. Quando a paciência está curta, eu já sei que o meu nível de amor já desceu demais. Quando eu não consigo insistir mais com alguém, quando eu não consigo mais perseverar com alguém, quando eu já não consigo mais lutar por alguém, quando eu já não consigo mais suportar alguém, é porque o meu nível de amor já está raso. Calma que eu estou só no primeiro tópico. A maior carência da igreja hoje é amor, queridos. Pode escrever isso. Nós estamos esvaziados do amor de Deus, esvaziados. Aí o texto diz assim, o texto que a gente leu aqui. E Deus ouviu a oração de Isaac, e Rebeca concebeu. Quando eu li isso, eu me perguntei, Davi, Deus, o Senhor ouviu mesmo? Eu me perguntei isso. Quando eu li isso no texto, eu falei, o Senhor ouviu mesmo? Porque eu não sei se você se lembra, quanto tempo ele orou? E Deus disse que ouviu ele. Mas ele orou quanto tempo? Já pensou se nós tivermos que orar 20 anos para Deus nos ouvir? Estamos lascados. $20 anos, tia Lu. Mas aí o Espírito Santo falou para mim assim, calma, filho. Eu ouvi ele sim. Só que você precisa entender que ouvir é uma coisa e te atender é outra. Pegou isso? Quem pegou? Você está comigo? Ouvir é uma coisa e te atender é outra. O fato de nós orarmos durante um período longo, sem sermos atendidos, nos faz pensar que Deus não está nos? Sim ou não? Sim ou não? A gente ora durante muito tempo, Deus não atende. Então o que a gente acha? Ele não me ouviu. Ele ouviu. Só não atendeu ainda, mas ele ouviu. Ele escutou todas as tuas orações. Só não atendeu o seu pedido ainda, mas ele te ouviu. Aí eu perguntei, mas por que esse negócio, Deus? E o que Deus falou comigo foi profundo, e eu tenho que entregar isso para você. Por que Deus nos ouve, mas nem sempre nos atende? Deus é um Deus que sempre nos ouve, mas nem sempre nos atende. Ele sempre nos ouve, mas nem sempre nos atende. Por quê? Porque Deus preza mais pelo relacionamento do que me dar o que peço. Por que Deus é um Deus que sempre me ouve, mas nem sempre me atende? Porque Deus é um Deus que preza pelo relacionamento. Quanto tempo Isaac orou? Isso aqui tu tem que pegar. Quanto tempo Isaac orou? 20 anos. Só no 20º que Deus atendeu ele.
Ele orou 20 anos sem ser atendido, mas durante 20 anos ele estabeleceu relacionamento com Deus. Isaac está orando 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 15, 20, e Deus nada. Isaac está achando ruim. Isaac está pensando que Deus não ouve. Isaac está pensando que Deus esquece. Isaac está pensando que Deus não ama e um monte de outras coisas. Mas enquanto a resposta de Isaac não chega, o relacionamento vai sendo construído. Então por que Deus é um Deus que ouve, mas não atende? Porque a prioridade dele não é me dar o que peço, mas é estabelecer um relacionamento comigo. Porque ele sabe, Bianca, que quando ele me dá o que peço, o meu relacionamento se esfria. Quando ele entrega o que eu peço, eu abandono, há um rompimento na minha intimidade. E Deus é um Deus que não abre mão da intimidade conosco. Então ele trava o seu pedido, mas estabelece o relacionamento. Escute. Deus não é obrigado a responder às minhas orações naquilo que eu acho ser relevante. Não é obrigado. Eu peço e acho que o meu pedido é relevante. Penso que Deus tem que me responder porque o meu pedido é relevante. Mas o fato de eu achar que o que peço é relevante não significa dizer que Ele tem responsabilidade de responder. Porque Ele acha que não é relevante. Orar não é regra para ser atendido. Orar não é regra para ser atendido, mas é a base da comunhão que preciso. Orar não é regra para ser atendido, mas é a base da comunhão que preciso. Eu não oro porque preciso ter coisas. Eu oro porque preciso me relacionar com Deus. Oração não está atrelada ao fato de ter coisas, mas é a base da minha relação com Cristo. Por isso que as prioridades de Deus sempre estará conectado ao meu relacionamento. Olha que coisa maluca. Olha que coisa doida. Porque Deus é um Deus que cria expectativas no meu coração para que eu ore em favor de algo, mas Ele não vai me dar. Agora ficou difícil, né? Bastante, né, Bianca? Ele já fez isso contigo? Viu? Deus é um Deus que cria expectativa no meu coração a respeito de algo, mas Ele não vai me dar. Mas Ele cria. Ah, isso é muito confuso, pastor. O senhor está dizendo que Deus cria expectativa de algo no meu coração, faz eu buscar, faz eu pedir, mas Ele não vai me dar? Não, vai. Ele cria expectativa, mas não vai me dar. Por quê? Porque para Deus, falar com Ele, estar em intimidade com Ele, estar em relacionamento com Ele, sempre será as suas primícias. Então por que Deus cria expectativa no meu coração? Se liga, Serginho, pega essa. Por que Deus enche o meu coração, Évido, de expectativa em relação a algo? Não é porque Ele quer me dar algo, é porque Ele quer ter você perto dEle. Quem pode entender esse negócio? Quem pode entender isso? Deus cria expectativa no meu coração, Gil, não é porque Ele quer me dar alguma coisa, é porque Ele quer você. Então Ele faz com que a expectativa por algo entre no teu coração e você foca naquilo, se aproxima dEle. Eita Jesus! Isaac está orando 20 anos por Rebeca, mas Deus está aproximando Isaac dele. Ele está orando 20 anos pela realização de um sonho e Deus está trazendo ele para perto.
Entende? Ele cria expectativas no meu coração de algo que ele não vai me dar, porque o propósito dele é criar relação comigo. Aí a gente passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos chorando, pedindo, indo para monte, fazendo jejum. A gente faz voto, a gente grita, a gente geme, sente dores de parto, dobra joelhos, se humilha, deita lá no chão do quarto de tanta lágrima, quebrantamento, contrição e gemido. E a bênção não chega, mas o teu coração conectou-se com o dele. Por isso que a palavra de Deus diz: os meus sonhos são maiores que os teus. Aleluia! Ele me prende com a expectativa que ele coloca no meu coração de algo, só para me manter conectado a ele. No final de tudo, eu olho para aquele cenário e vejo, caramba, eu já estou orando há tantos anos e ainda não alcancei, mas eu me tornei muito mais íntimo dele do que um dia eu fui. Quantas noites a gente já passou chorando em oração, hein, Cíntia? Quantas noites a gente já passou chorando em oração? Quantas campanhas no monte nós fizemos de consagração, de jejum por algo? Aí eu te pergunto, você recebeu aquilo? Não. Pediu e não recebeu. Mas quando você olha para você, você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Jesus. Como é duro entender isso. Como é difícil aceitar isso. Como é complexo abraçar essa ideia e essa consciência. Porque a tua alma tem desejos, você tem sonhos. Você tem anseios pessoais, você quer ter coisas, você quer realizar coisas. E como a tua alma vai gritando pelo fato de você não alcançar aquilo. Mas o tempo de oração que você passou com Deus modelou a sua vida num ser melhor. Porque oração não é uma ferramenta apenas para se ter coisas. Oração é uma ferramenta muito mais para se tornar alguém. A oração não é a via que me leva a ter, a oração é a via que me faz ser. Quando eu oro, eu não estou debaixo da certeza de ter, mas eu estou debaixo da certeza de me tornar alguém melhor. Porque a oração é a ferramenta que me modela, Fernando, está entendendo? Oração é a ferramenta que molda o meu caráter. Oração é a ferramenta que molda o meu coração. Oração é a ferramenta que molda a minha mente. Oração é a ferramenta que me modela por dentro. E é por isso que Deus gera expectativa no teu coração de algo que você não vai alcançar, mas Ele vai moldar você. Porque esse é o principal propósito. Porque quando chega no dia de você entrar na eternidade, você não leva nada que você conquistou aqui, você só leva o que você se tornou. Oh, Deus da glória! Nós não vamos para o céu com o que adquirimos aqui, mas com aquilo que nos tornamos aqui. Por isso, Kátia, que a gente passa anos orando por algo que Deus não faz. Mas olha o que Ele está fazendo em você. Aí você diz, Senhor, tantos anos de oração em vão nada. Eu te mudei, filha. Não foi em vão não, eu te transformei. Jesus da minha alma.
20 anos, Deus! Por que me fazer esperar tanto tempo, Pai? Filho, porque o que você é, para mim, é mais importante do que o que você quer que eu te dê. Sempre será mais importante, sempre. Sempre será. Grava no teu coração. Quer ser transformado, quer levar uma vida melhor? Ore. Porque só a oração pode transformar a sua vida. Só a oração pode mudar, moldar você. Só ela tem a capacidade e o poder para executar isso. Pode gravar isso que eu estou dizendo hoje. Talvez você possa orar muito tempo em favor de algo que você não é certo de você alcançar. Você pode, mas também pode não alcançar. Não é certo de você alcançar, mas é certo de você mudar. É certo de você ser uma pessoa diferente. Isso é certo. Porque não tem ninguém que estabeleça uma vida de intimidade, relacionamento e oração com Deus que se torne e seja a mesma pessoa. Não pode. Então, ele gera uma expectativa no meu coração em favor de algo. Eu começo minha caminhada de oração. Começo. Mas no final, eu não vou alcançar nada. Mas quando eu olho para mim, eu já sou diferente do que eu era, muita coisa. Esse é o caminho. Mas deixa eu entrar na mensagem agora aqui. Rebeca vai conceber. E ela vai ter gêmeos. Aí o texto diz que os gêmeos estão brigando no ventre dela. Imagine. Ela reclama. Dor. Incômodo. Demais da conta. Os gêmeos estão guerreando. Eles estão se degradando dentro do meu ventre. Senhor, se tu foi aquele que me deu os filhos, por que esse negócio está acontecendo comigo? Aí Deus diz algo para ela profundo. Deus diz para ela: Rebeca, não são duas crianças que você carrega. O que você carrega no teu ventre são dois gêmeos, duas nações, dois povos. Um será mais forte e maior do que o outro. Eu estava dentro do meu carro, em frente ao hospital, esperando a minha esposa, quando eu estava pensando nesse texto. Deus começou a ministrar sobre esse texto no meu coração, e aqui você já vai saber o tema da mensagem que eu estou pregando hoje. Não aborte o seu chamado. Dentro do carro, esperando a minha esposa, Deus começou a falar sobre isso no meu coração. E eu comecei a pensar, imagine que está acontecendo isso conosco. Nós estamos carregando no nosso ventre dois gêmeos e a guerra está grande, a luta está grande. Por mais que Rebeca amasse essas crianças, era o sonho dela, de Isaac. Quando a dor nos atinge, quando o incômodo chega, quando as dificuldades chegam, por mais que a gente ame as pessoas e as coisas, não dá vontade de a gente abandonar, não dá vontade de abrir mão, dá ou não? Dá ou não, gente? Mesmo amando, dá vontade porque a dor é tão intensa que ela acaba te vencendo, ela acaba te consumindo. E eu fiquei pensando comigo que talvez tenha passado na cabeça de Rebeca, ou passe na cabeça de cada um de nós, fazer um aborto diante de tamanha dor. Diante de tamanha dificuldade, em uma hora ou outra, nós que temos um chamado, nós que temos uma vocação, nós que temos um ministério, nós que temos um desígnio de Deus, tem hora que a pressão é tão grande, os problemas são tão grandes, que não passa na nossa cabeça, eu vou abortar o meu chamado. Eu vou abrir mão do meu chamado. Isso passa pela nossa mente. Diante das coisas que acontecem, a gente se vê, a gente se olha, a gente pensa tantas coisas e a gente pensa, eu vou abortar, eu vou abrir mão. E foi dentro disso que Deus começou a falar comigo naquele carro ali. Só que, qual é a grande complicação de um aborto, pastor? E eu não quero aqui falar da ciência, de inúmeros problemas que acometem uma gestação abortiva. Não, porque eu não sou médico nem cientista, muito menos. Mas deixa eu trazer para o meu lado aqui, que é o lado espiritual da coisa. Qual é a grande complicação de abortar uma criança? Aqui no texto,
A grande complicação é que quando você aborta, você não está abortando só a criança que você carrega, você está abortando uma nação. Porque o que Deus falou para ela? Rebeca, não são duas crianças que você carrega, são duas nações. Jesus. Aí o Espírito do Senhor entrou naquele carro e falou comigo: filho, é isso que eu quero que você entenda. Quando você decide abortar o teu chamado, não é só o teu chamado que você está abortando, você está abortando uma nação inteira. Você está abortando toda uma geração. Você está abortando vidas, você está abortando famílias, você está abortando almas que eu separei para o teu chamado alcançar. E o Espírito começou a tratar comigo sobre isso. Pessoas que têm abortado os seus chamados. Pessoas que têm tido vontade de abortar os seus chamados. Pessoas que estão vivendo guerras e crises infindáveis e estão pensando em abortar os seus chamados. E Deus falou comigo: tu vai dizer para eles, para não fazerem isso. E tu vai dizer para eles por quê. Porque não é só você, não é só o que você carrega que você aborta, mas são nações que você aborta. E eu comecei a pensar nesse peso, Sérgio. Eu comecei a pensar nessa responsabilidade e me lembrei também da mãe de Sansão. Quando o anjo chegou para ela e disse: tu vai conceber. Foi um grande reboliço dentro daquela casa. E olha o preço daquilo que você está gerando dentro de você. O anjo falou para aquela mulher: olha, por causa do que você carrega, você não vai poder tomar vinho, nem bebida forte, nem comer isso, nem comer aquilo. Você vai ter que se separar, porque o que você está gerando é consagrado a mim. E eu pensando nisso, eu comecei a entender o porquê que, diante de situações como essa, nós pensamos em abortar o nosso chamado. O peso é muito grande, olha a renúncia que essa mulher teve que fazer por causa daquilo que ela estava gerando. E eu comecei a me lembrar também daquele texto lá de 2 Crônicas, capítulo 4, que conta a história de um homem chamado Jabes. Ele só aparece nesse texto, acho que mais algum na Bíblia. Jabes, nascido de dores. Jabes, aquele que causa dores. Jabes, provocador de dores. A mãe dele teve ele com muita dor, e colocou o seu nome, nascido de dor. Eu tive muita dor a ter esse menino. Mas aí o texto diz: e Jabes orou ao Senhor, e Deus mudou a sua sorte. E o texto diz assim: e Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E eu comecei a entender por que esse peso vem tanto sobre nós. Vai gerar algo que é mais ilustre do que todos. Outra vai gerar algo que é consagrado. Outra vai gerar algo que é uma representação de nação. E Joquebede vai gerar um libertador de uma nação. Eu comecei a pensar nesses exemplos e comecei a entender, Gil, por que esse chamado traz tanto peso. Por que a gente recebe tanta carga? Por que a gente é tão assolado, é tão oprimido? Por que tantas coisas se erguem? Por que tantas nuvens tentam cobrir as nossas vidas? Por causa disso, porque aquilo que você está carregando é poderoso. Só nesses 4 exemplos, hein, Bruninha? Só nesses 4 exemplos. Imagina, o filho de Manoá, Nazireu de Deus, vai libertar Israel das mãos dos filisteus, que está sendo oprimido. Olha o propósito que ela está carregando, é muito grande. Sim ou não, gente? Vai libertar uma nação que está oprimida. O cara vai ser o cara. E Joquebede está gerando alguém que vai libertar a nação de Israel, que está oprimida dentro do Egito. Rebeca está gerando 2 nações no seu ventre. E a palavra de Deus que eu tenho para o seu coração nessa noite é esse.
Essa pressão que está sobre a sua vida, que quer te oprimir e fazer você largar o seu chamado, é por causa do que você está gerando. Existe um propósito dentro do teu espírito que é muito grande. Oh, Espírito Santo. Eu estou falando a pessoas aqui que só Deus sabe o que está passando, que ninguém sabe. Eu estou falando a pessoas que só ela sabe o que ela passa, o que ela vive dentro da cabeça dela, dentro da mente, que não abre para ninguém. Eu estou falando a pessoas aqui de chamados grandes, de propósitos grandes no reino do Senhor, que está sofrendo coisas terríveis, mas o Senhor está liberando uma palavra para o teu coração nessa noite. Não desista do teu chamado, não abra mão do teu chamado, porque o propósito é grande. Não é você que o diabo quer matar, é o teu propósito. A opressão vem em cima de quem? Joquebede. Vamos entrar na casa dela, vamos fazer algo com ela lá e vamos matar o garoto. A pressão é sempre em cima de quem carrega, mas o propósito é matar o que você gera. Eu fico imaginando que o diabo queria matar Jabes porque ele seria grande. O diabo queria matar Sansão porque ele libertaria Israel da mão dos filisteus. O diabo queria matar Moisés porque ele libertaria a nação. E assim sucessivamente. O diabo quer te matar por causa daquilo que você carrega. Ele quer te jogar por terra por causa daquilo que você carrega. E a mensagem de Deus para o teu coração é: não abre mão do seu chamado. Pastor, o senhor está dizendo para mim não abrir mão do meu chamado. E como eu faço isso? Está no texto. O texto se explica automaticamente. Só se pode sustentar o chamado. Guarde isso no seu coração. Só se pode sustentar o chamado quando se pensa no chamado. Se você pudesse escrever isso, seria bom. Só se pode sustentar um chamado quando se pensa no chamado. O problema é que nós vivemos um chamado pensando em nós e não no chamado. Não vai dar para segurar a onda. Por que Rebeca não tirou os gêmeos? Porque ela pensou nos filhos? Porque ela pensou nela? Porque ela pensou no marido? Tem um certo peso de relevância. Mas eu quero crer na revelação de Deus que o fator que ela não tirou os filhos foi porque Deus falou para ela: há 2 nações no teu ventre. Deixa eu dizer uma verdade. O fator mais forte de nossa subsistência em nossa fé e chamado não está conectado à nossa vida própria, mas está conectada ao que Deus vai alcançar por meio do que nos chamou para fazer. Quando eu penso em mim, eu vou morrer no decorrer das condições. Mas quando eu penso nas pessoas que Deus vai alcançar através do meu propósito, eu executo toda a minha missão. Quem me mostra isso é o Cordeiro Santo de Deus. Ele foi até o final e cumpriu a sua missão na cruz do Calvário. Por quê? Por causa de mim e por causa de você. Se fosse por causa dele, talvez ele abandonaria. Se fosse por causa dele, ele desistiria. Mas o que o nosso chamado propõe alcançar é o que nos mantém preso a isso. Se você entender que o que você gera vai abençoar vidas, você jamais vai deixar que o seu chamado morra. O problema é que eu estou exercendo meu chamado pensando apenas em mim. Eu chamei as meninas ontem aqui da dança e falei para elas isso. Falei: olha, não permita que os dias maus, as dificuldades, os dias difíceis, os dias de dores impeçam vocês de viver o chamado de vocês. Porque isso é egoísmo. Eu não estou bem, hoje eu não vou.
Eu não estou bem, hoje eu não canto, eu não estou bem, hoje eu não danço. Você só pensa em você, você não pensa no teu chamado. Você vai morrer rápido. É alvo fácil. É fácil matar alguém que não pensa no chamado. Mas é difícil arrancar alguém que está atrelado ao chamado dele. Não importa as minhas condições, o meu chamado é maior do que ela. Não importa. Por quê? Porque não importa o que está acontecendo comigo, importa o que eu vou gerar. E olha como isso é poderoso. Olha como isso é poderoso. Eu posso chegar aqui cheio de dor? Posso? Posso? Eu posso chegar aqui com a alma sangrando? Posso? Eu posso chegar aqui cheio de tribulação? Posso? Eu posso chegar aqui cheio de problema? Posso? Eu posso chegar aqui adoecido, todo maculado? Posso? Mas Deus vai me usar, sim ou não? Para abençoar as pessoas, sim ou não, gente? Por quê? Porque não, Deus não precisa do meu bem-estar para me usar. Ele me usa por causa do meu chamado. Não é o meu estado que faz Deus me usar, é o chamado dele que me move. Então eu posso chegar destruído, mas se eu disser, eis-me aqui, ele diz, então eu vou fazer. Deus não me move mediante a minha condição, ele me move mediante o meu chamado. Deus, cheguei, mas cheguei mal. Ui, Deus, cheguei, mas está bravo. Deus, cheguei, mas só tu sabe como está a minha alma. Mas eu sou teu. Faz de mim o que tu queres. Nos piores dias da nossa vida, nós somos maiores ferramentas em benefício dos outros. Nos piores dias da nossa vida. Porque não é o meu estado e a minha condição que faz, é o meu chamado. Não abra mão do teu chamado. Porque não é só com você, não está ligado a você apenas. Todos nós aqui, escute isso. Ah, não, é o pastor, é o ministério de louvor, é a intercessão, que são referência, que são exemplos, e se cair vai levar um montão. Para com isso. Para. Está iludido você. De repente eu posso levar um pouquinho mais que você, mas tu também vai levar uma parte. Vamos dividir esse peso aí também? Porque todos nós fomos chamados, e todo chamado leva uma porção. Eu posso levar 50, mas tu vai levar 15. Vai levar 10, 20, 5. Se levar um, já tem peso, Ju. Um tu vai levar. Pelo menos um tu leva. Mas tu vai levar mais. Entende o que eu estou falando? Quando eu abro mão do meu chamado, não é só eu que pereço. Eu estou levando aqueles que Deus me deu junto comigo. E esse é o peso de sustentação da minha vida. É por isso que eu permaneço. Eu não permaneço por mim, mas por você. Porque o chamado não olha para ele mesmo. O chamado sempre olha para o outro. Sempre. Eu não canto, Serginho, para mim, eu canto para eles. Nós não servimos a Deus, irmãos. Tem alguém aqui que serve a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Como você serve a Deus? Fala aí para mim. Hã? Me mostra onde ele está aí, me aponta ele aí. Deus é espírito. Nós não servimos a Deus, irmãos. Segundo a Bíblia, quem serve a Deus são os... Os anjos. Quem serve a Deus são os anjos. Nós somos servos uns dos outros. Uns dos outros. Entendeu isso, Fernando?
você não serve a Deus, você serve os outros. Porém, vírgula, vamos explicar melhor. Mas se eu sirvo os outros, eu sirvo a Deus. Eu não sirvo diretamente a Deus, nós servimos uns, mas se nós servirmos os outros, nós servimos a Deus. Então, o meu chamado não é para servir a Deus, é para servir o próximo. Quando você desiste do teu chamado, de quem você desiste? Do seu próximo. Se o meu chamado não é para me servir, é para servir o próximo, quando você desiste de quem? Você desiste do seu próximo. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, não desiste do teu próximo. Insiste um pouco mais. E é isso, Cíntia, que me faz permanecer. Não é o fato de estar aqui segurando o microfone, nada disso. Está no alto, está no baixo, isso não importa. Se está com o instrumento, se não está, isso não importa. O que importa é eu utilizar-se do meu chamado para alcançar o seu coração. É só isso que vale. O resto não importa. Então a palavra de Deus para você hoje é: Deus quer vivificar seu chamado, quer restaurar o seu chamado e te colocar na ativa novamente. Porque as nações te esperam, as gerações te esperam, os bairros te esperam, as famílias te esperam, os lares te esperam, as almas te esperam. E tem muita gente precisando de nós. Muita gente. Eu estive viajando esses dias e dentro de um determinado período Deus começou a movimentar o meu coração em favor de algumas coisas no lugar que eu estava. E eu comecei a fazer algumas coisas. E o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração numa manhã dizendo assim: aonde você vai, o meu propósito vai com você. Às vezes a gente pensa que a gente determina aquilo para nós assim: eu vou descansar, eu vou sair, vou descansar, vou brincar, vou lazer. A gente pensa que a gente pode deixar o propósito aqui, não dá. O propósito vai junto com a gente. Você pensa que você está lá só para descansar, Deus começa a movimentar você no seu propósito. E começa a usar a sua vida para abençoar pessoas. É assim que acontece. Esse é o propósito. Se você pensar no outro, você jamais vai abandonar o seu chamado. Se você pensar só no seu estado, se você pensar só em você, porque é assim, gente. A gente olha para a nossa vida e vê o nosso estado, e vê a nossa condição e vai dizer: chega, vou parar, não dá para mim, olha como é que eu estou. Só que não importa como você está. O fato de você estar assim não vai bloquear Deus de te utilizar, porque existe um selo sobre a sua vida. Então você se apresenta no estado que você está e se coloca, e Deus te movimenta para abençoar pessoas, que é o propósito. Olhe para pessoas e você permanece, você subsistirá. Olhe para as pessoas. Eu gosto de quando Paulo fala aos Filipenses dizendo: eu estou num grande aperto, eu estou diante de uma decisão muito difícil, não sei o que eu devo fazer. Ele diz: eu sei que melhor é ir estar com Cristo, mas julgo necessário ficar por amor de vós. Olha Paulo diante de uma decisão, sabendo que estar com Cristo é muito melhor, mas ele diz: é necessário ficar por amor de vocês. O que prendeu Paulo ali foi as pessoas. E nós precisamos entender isso. Eu quero deixar isso muito claro aqui para nós nessa noite. Nós precisamos voltar a nos preocupar com pessoas, querido. Nós precisamos pensar em pessoas, tratar pessoas, cuidar de pessoas, amar pessoas. Nós não temos que amar coisas, amar lugares, amar circunstâncias. Escuta, nós temos destruído pessoas por coisas, por questões, por dinheiro.
por condições, as pessoas sempre serão mais importantes do que qualquer coisa, queridos. Sempre serão. Quantas coisas nós estamos colocando na frente de pessoas? Nada pode estar na frente de pessoas, nem nosso próprio orgulho. É necessário descer a cada dia dentro de nossas próprias vontades para que a gente consiga amar pessoas. Se a igreja desistir de amar pessoas, ela acaba. Quem ministra precisa pensar em pessoas. Quem toca precisa pensar em pessoas. Quem canta precisa pensar em pessoas. Quem prega precisa pensar em pessoas. Quem intercede precisa pensar em pessoas. Quem ora precisa pensar em pessoas. Quem dança precisa pensar em pessoas. Senão, não tem sentido nenhum, querido. Deus ama pessoas. E esse sempre será o ponto máximo do seu amor, pessoas. Nós precisamos voltar a convidar pessoas, trazer as almas. Nós precisamos voltar a visitar as pessoas, dizer, cara, vamos lá, não desiste. Precisamos voltar a focar nas pessoas, Por isso não desista do seu chamado, porque as pessoas precisam. Elas precisam. E quando você abre mão do seu chamado, você está matando pessoas. Está matando pessoas. Eu queria que essa responsabilidade viesse sobre nós nessa noite, entende? Não uma responsabilidade para trazer jugo, para trazer peso, não. Mas uma responsabilidade de consciência. Em saber que o meu chamado é responsável por trazer vidas à tona. Amém, gente? Feche seus olhos só por um momento. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra está lançada nos nossos corações. E eu quero te agradecer por isso. Porque ela jamais voltará vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi liberada em nossos corações. Deus, o Teu Espírito é aquele que sonda e conhece cada vida presente aqui nesse lugar. O Teu Espírito é aquele que conhece o íntimo, o oculto, o profundo e o escondido de cada ser vivente nesse ambiente. Cada um de nós que estamos aqui fomos escolhidos, fomos elegidos, fomos chamados por Ti dentro da Tua vontade soberana. Nós não somos uma obra do acaso, nós somos a eleição divina, nós nascemos no Teu coração. O Senhor projetou e planejou a nossa vida e trouxe a nossa vida à existência com grande propósito e grande plano. Ó Deus, eu te peço que nessa noite em especial, as vidas que estão aqui querendo abandonar o seu chamado, querendo desistir da sua vocação, do seu ministério, querendo abandonar o dom que recebeu, querendo desistir de atuar no Teu reino, de servir no Teu reino, porque grandes têm sido as crises, as guerras, as batalhas, eu sei como é, grandes têm sido os conflitos e as confusões, mas eu sei que Tu estás entre nós, Espírito de vida, e eu te peço que essa alma reviva nessa noite. Eu te peço que bálsamo seja liberado agora para curar as dores, as feridas. Ó Deus, é doloroso carregar um chamado no nosso ventre. Os meninos guerreavam no ventre de Rebeca, causando dores, contrações, incômodos, trazendo dificuldades. Mas quando ela gerasse, Senhor, a glória do Senhor se manifestaria. E eu te peço que o Senhor segure na mão dos Teus filhos nessa noite. Erga-os, levante-os, ponha-os de pé diante da Tua presença. Não os deixe desviar do propósito.
Não os deixe abandonar o chamado. Não os deixe jogar a toalha, entregar os pontos, se render, serem vencidos pelas dificuldades, pelas dores, pelos problemas que estão enfrentando, pelas crises. Ó Pai, mas que a Tua graça venha para renovar os Teus filhos nessa noite. Porque essa terra precisa, Pai. Essa terra clama. Essa geração geme, esse país clama, ó Pai, e os teus filhos precisam estar de pé. Nós precisamos estar vivificados para sermos luzeiros nessa terra, salgar essa terra, esse mundo, ó Pai, te conhecer através das nossas vidas que fomos chamados por Ti. Entra, Senhor, agora no nosso espírito, na nossa alma, e nos vivifica poderosamente nessa noite, para louvor e para a glória do Seu santo nome. Que seja repreendido todo ataque demoníaco agora sobre a nossa vida. Todo bombardeio do diabo na mente dessa pessoa, no coração do teu filho, da tua filha. Toda semente do diabo, toda mentira, toda palavra contrária. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja agora repreendendo em nome de Jesus, destronando toda a ferramenta do inferno em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem estado de pé, Senhor, contra a vida dos teus filhos. Toda barreira, todo bloqueio, todo impedimento, toda trava, ó Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de libertação agora aos chamados presentes nesse lugar. Eita! Espírito Santo, libera os chamados nessa noite, nesse lugar. Chamados que estão presos em cativeiro, chamados que estão aprisionados, propósitos que estão paralisados. Libera agora no mundo espiritual. Ordena ao anjo de guerra para pelejar agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque eu quero nessa noite te pedir que todo chamado seja destravado. Que o teu rio volte a fluir dentro desse coração. Que a vida do Senhor volte a fluir dentro dessa pessoa, nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus, que seja anulado todo bloqueio em ministérios presentes aqui. Que uma graça sobrenatural recaia sobre essas vidas. Que um óleo novo, Senhor, seja derramado. Libera da tua unção em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus de Nazaré. Acende e vivifica os chamados, Pai querido, Pai amado. Levanta os profetas dessa geração. Levanta os sacerdócios dessa geração. Levanta os intercessores dessa geração. Levanta os obreiros, os oradores dessa geração. Levanta os ministros de louvor e adoração nesta geração com uma presença sobrenatural. Libera uma essência nova, Pai. Eu quero profetizar sobre esse lugar, Pai, sobre esse altar, Pai, sobre este púlpito, Pai, sobre este ambiente, Pai, que venha sobre esse lugar uma essência poderosa, que invada nossas vidas, a vida dos ministros desse lugar, uma essência da Tua glória, outra vez. Que o peso da Sua glória, Senhor, entre nas nossas vidas e entre nesse lugar uma vez mais. Que coisas sobrenaturais se movam outra vez em ambientes de reunião como esse. Que coisas maravilhosas, sinais, maravilhas, que o poder do Senhor tome novamente o domínio, o controle desse ambiente. Pai Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, se houver alguém aqui com vontade de desistir, que isso seja mudado agora. Toca no íntimo dessas pessoas agora. E muda agora essa sensação, muda agora essa vontade, muda agora esse pensamento. Vem com a Tua nuvem, envolve essa pessoa agora.
Espírito Santo do Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós abençoamos o teu povo nesse lugar, crendo, ó Pai, que tua mão tem se estendido sobre nossas vidas. Glorificamos o teu nome aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, senta só.